Eu queria falar sobre a unidade do corpo de Cristo, mas antes de começar a falar o versículo e o texto, deixa lá em Efésios capítulo 4 aberto, a gente vai ler do versículo 1 ao 16, mas eu queria fazer você pensar antes da gente começar a ler esse texto, que é um texto muito importante para a igreja, amém? É um texto que tem que estar encucado na nossa mente. Ano de 2026 começando, e é um ano desafiador para nós, amém? Você está comigo aqui? É um ano muito desafiador. A gente entrou o ano e muitas vezes a gente entra distraído nesse ano, que é um ano muito especial para o Brasil e um ano que a igreja precisa estar muito atenta. Há 4 anos atrás, nós vivemos uma grande loucura política no meio do Brasil, que foi algo assustador. E no meio dessa loucura, enquanto algumas pessoas só estavam preocupadas ou então pensando sobre quem assumiria o Brasil, estava tendo uma devastação de relacionamento pelo Brasil. Famílias se romperam, amizades foram desfeitas e muitas coisas foram acontecendo há 4 anos atrás por causa de política. Faz sentido? Acho que não. Faz sentido? Faz sentido. E a gente entra esse ano de 26 com talvez a mesma expectativa. Mais um ano em que vamos discutir política. Vamos enfrentar uns aos outros em algumas ocasiões, principalmente nós cristãos, que vamos começar a puxar as nossas espadas de defensor do Evangelho, princípios religiosos, e vamos começar uma grande batalha. E está havendo uma grande batalha, porque afinal de contas, esse ano, algo vai mudar no Brasil. As autoridades vão mudar. Alguns vão ficar, outros vão sair. Mas nós, como igreja, temos que estar atentos, porque os que forem, os que vão ficar e os que vão chegar, precisam estar alinhados com aquilo que a igreja vai estar orando, amém? É um momento que a gente tem que orar, meu irmão. Para quê? Para ouvir e ver o que o Senhor está desenhando para o Brasil esse ano, esses próximos anos. Automaticamente, junto com esses 4 anos, vem um grande entretenimento no Brasil, que pode distrair toda a igreja e toda a população. Porque certamente Copa do Mundo, e nós somos um país conhecido como um país do futebol, de fato é isso. Tudo pode acontecer. Brasil ganhando a Copa, tem um ditado popular que fala: Brasil ganhando a Copa, está tudo certo, perdendo é uma calamidade. E tem um grande entretenimento que é a Copa do Mundo, que é um dos eventos que vem para distrair o povo. E dependendo do que acontecer, certamente nós iremos tomar uma decisão esse ano, empolgado pelo resultado ou chateado pelo resultado. Isso é um fato, isso é uma realidade. Mas o que tem a ver isso no primeiro culto de 26? Igreja, oremos, porque independente do que aconteça, nós como igreja, orando e buscando no Senhor, nós tomaremos a decisão certa. As autoridades estão mudando, junto com ela, nós temos que nos posicionar. Por quê? Porque um sinal para o Brasil vai ser despertado esse ano. Independente daquele que vai assumir o governo, um cenário vai acontecer em 26. E nós como igreja, precisamos estar atentos. Não indignados, não revoltados, não em crise, se o presidente que a gente elegeu como um presidente evangélico, atentos. E uma coisa que eu quero dizer esse ano, no início do ano, é para que nós possamos não nos frustrar, não brigar, não entrar em crise, nem ir pela onda do momento do Brasil, precisamos viver em unidade. A unidade do corpo de Cristo
vai trazer a resposta que a nação precisa. Inicia um ano e logo no dia 3 de janeiro vem uma grande notícia. Uma notícia sobre mais uma guerra sendo instaurada. Os Estados Unidos entrou na Venezuela, capturou o ditador, levou e uma guerra está instaurada. Aqui do lado, nosso vizinho. E aí talvez a gente fale assim, uau, deu tudo certo. É mais uma guerra acontecendo no Brasil, no mundo. Mais uma. De várias guerras, mais uma está sendo instaurada. E às vezes a gente está distraídos, olhando para o lado e para o outro e não entendendo o cenário que Deus está desenhando mundialmente. E nós como igreja precisamos abrir os nossos olhos, viver em unidade, porque a unidade vai trazer clareza, entendimento e propósito. Amém? Você pode abrir comigo aí, Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança. Quando foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi dado a graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, o que significa subiu, senão também havia descido às profundidades da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude do corpo de Cristo, da plenitude de Cristo. Vou parar até aqui. A unidade da fé, amém? Nós somos um corpo, mas somos um corpo coletivo. Nesse momento, nesse ano especificamente, nós precisamos trabalhar em unidade. Unidade não é igualdade. Unidade é você trabalhar pelo mesmo propósito, pelo mesmo fim, pelo mesmo entendimento. Nós não seremos iguais, jamais seremos iguais, mas temos o mesmo propósito. O que nós temos que despertar nesse momento de 26 no Brasil é: estamos unidos com o mesmo propósito. Jesus voltará e nós como igreja precisamos estar íntegros, juntos, no mesmo entendimento. No ano em que a nossa mente vai oscilar, nós saberemos que seremos influenciados de alguma forma. É um ano de muita influência. Você vai entrar nesse ano e certamente você vai ser influenciado por alguém para poder tomar uma decisão. E a palavra que eu trago para os irmãos é: quem vai te influenciar? Não vou ser influenciado por homem nenhum. Ei, para com isso. Vamos ser maturidade. Juntos nós seremos influenciados. E como igreja, para onde iremos? Seremos influenciados. Haverão discursos que vai casar com o nosso entendimento. Haverão palavras ditas, coisas feitas que irão casar com aquilo que a gente concorda. Porém, juntos nós teremos um único entendimento, porque quando a igreja está unida,
coletivamente unida, nós não tomamos ação em individualidade ou no seu individual, nós tomamos as ações coletivamente. E esse ano especificamente, eu estava conversando com o pastor Marcelo, é um ano muito desafiador para mim em particular também, para os irmãos também, que é um ano que a gente vai estar na frente dos homens. E eu estava conversando com o pastor, que é um ano que a gente vai precisar conversar muito. Os homens vão precisar ouvir muito, serem ouvidos. Vão precisar sentar na mesa para poder ter o entendimento, porque certamente esses homens vão levar para suas casas um entendimento. E o entendimento não é uma influência religiosa, ou uma influência de comum acordo ali, de ideologia, ou então de entendimento. A influência que esses homens e essas mulheres e toda a igreja precisa ter é a influência do céu. O que o Senhor está fazendo, o que Ele quer fazer e para onde nós vamos nos movimentar. Porque o que não dá é para crente ficar frustrado quando acontece algo que ele não está concordando. Nós não nos frustramos. Por quê? Porque estamos fixados na bendita esperança. Porque se nós nos frustramos por uma decisão ou por algo que está acontecendo, nós certamente estamos dizendo para o Senhor, realmente Romanos capítulo 13 não tem nada a ver. Romanos capítulo 13, ele vai dizer no seu contexto que toda autoridade é constituída por Deus. Então nós, como igreja, precisamos entender que qualquer movimento que aconteça no Brasil, e nós não vamos fechar os olhos, nem muito menos nos calar, ao contrário disso, nós não ficaremos frustrados. Uma vez eu participei de uma igreja, muito tempo atrás, que eu acho que era a Marina. A Marina era candidata a presidente, não é isso? E aí, a igreja estava apoiando a Marina na época, e aí ela não foi eleita, né? E aí foi eleito, acho que a Dilma, se eu não, alguém, não lembro exatamente. Aí o pastor no púlpito falou assim: o Brasil está entregue, porque nós como cristãos não demos conta de eleger uma presidente cristã. Parece que aquela narrativa veio na minha mente como se fosse assim, nós que escolhemos, é a gente que institui, é a gente que ordena, e o Senhor não tem controle dessas coisas. Ei, pelo amor de Deus, meu, nós temos princípios, nós votaremos baseados no princípio da palavra, mas nós não nos frustraremos se a decisão que o povo escolher não for a que a gente entende que é o certo para nós. Nós devemos nos unir e olhar, Senhor, venha o teu governo, venha o teu governo, venha sobre o mundo e governe sobre o mundo, porque aí nós teremos o verdadeiro rei, aquele que governa sobre tudo e todos. O Senhor é um modelo perfeito e é o Senhor que eu espero, não são as decisões desse mundo. Tudo que está acontecendo agora é para a cooperação da vinda de Cristo. Você está comigo aqui? Eu poderia trazer uma palavra para você dizendo assim: vamos viver o melhor ano da sua vida, é o primeiro culto, vamos igreja, vamos e vamos. Não é sobre isso. A maturidade precisa ter no nosso entendimento o seguinte: nós não nos movimentamos por dopamina, por êxtase, por prazer. Nós nos movimentamos pela palavra de Deus, que é o suficiente para eu tomar as decisões corretas na minha vida. É por isso que nós estamos aqui. Não é para encher você de dopamina, encher de você de prazer e que você chegue em casa na maior ilusão possível, porque você foi bombardeado por uma palavra poderosa, que é muito progressista, que é ótimo, que é maravilhoso. Não. Nós estamos aqui para dizer para você: estamos entrando num ano desafiador para o Brasil. Oremos e nos posicionamos para que seja feita a vontade de Deus na terra. Paulo, quando fala sobre unidade, ele estava preso. Você consegue entender sobre unidade e a gente está preso? A maioria dos prisioneiros se sentem solitários, amém? E ele estava preso.
Mas Paulo tinha um entendimento que a cadeia para ele não era a prisão dele. Porque, por mais que ele tivesse fechado e sendo ameaçado, a mente dele era livre. E o que eu quero trazer para você é, a nossa mente, ao final do ano, precisa estar livre, independente do regime que nos governa. Livre. O nosso entendimento precisa estar fixados no reino do Senhor. Por quê? Porque se o reino do Senhor existe e nós proclamamos Ele, é nele que nós vivemos. Mas Nietzsche, se o próximo governo vier aqui e dizer, a partir de agora, vamos apertar as igrejas evangélicas e fechar todas as igrejas. É impossível fechar uma igreja. Como assim? Eles podem fechar o quadrado, mas a igreja está sempre com a mente em liberdade. Eles podem até ameaçar. Vamos fechar o portão, vamos fechar tudo. Alguns que não têm entendimento vão se tremer de medo. E agora como é que vai ser? Aqueles que têm a mente livre, eles vão continuar dizendo, eles estão sendo enganados mais uma vez pelos seus desejos, porque a igreja é livre e sempre será livre, porque nós não somos uma instituição, nós somos um corpo coletivo. Paulo preso, Paulo encarcerado, ele estava dizendo, vivemos em unidade da fé. Paulo ameaçado, estamos vivendo em unidade da fé. Nós, esse ano, precisamos entender que a nossa liberdade não está definida no governo que irá assumir, está definida no entendimento que somos livres no Senhor Jesus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Fecham as portas, prendem todo mundo, mas a mente continua livre, porque o meu Salvador não morreu em vão, e por isso eu sou livre. É para isso que nós estamos caminhando. A unidade, ela traz essa resposta. O púlpito das igrejas, eles precisam, principalmente esse ano, trazer uma verdade. Porque na maioria das vezes, principalmente ao chegar ali em junho, começa a distorcer o evangelho. Começamos a falar muito sobre política e esquecemos de falar sobre a verdade. Quem liberta o povo não é a política exterior, ou a política, a relação exterior. Quem liberta é o Senhor Jesus. Aqueles que estão livres no Senhor não precisam continuamente transformar os púlpitos em público, em discursos políticos e públicos. Eu conheço o pastor Marcelo muito bem, e eu quero garantir a vocês, meus irmãos, que essa casa, mesmo em ano político, continuará falando sobre a liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres. Aí, mais adiante no texto, ele vai despertar aqueles que estão em Cristo, que estão na igreja. E ele fala que Deus distribuiu os seus dons, na medida que Cristo distribuiu os dons na sua medida. E aí, é a hora que nós como igreja coletiva, precisamos estar atentos. Esse ano é um ano que a gente precisa ensinar bastante. Precisamos pastorear bastante. Precisamos levantar, criar coisas. Eu não digo coisas aleatórias. Criar coisas para que o Senhor cada vez mais seja lembrado nessa terra. E é um ano profético. É o ano que a gente precisa parar para ouvir a direção que o Senhor quer trazer para a igreja brasileira. Amém? Todas as autoridades, principalmente do Rio de Janeiro, vai mudar. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para o que Deus quer fazer no Rio de Janeiro. De certa forma, qualquer discurso que fala sobre segurança pública e saúde vai ser aquele de comum acordo para todo mundo. Mas
Nós, como igreja, precisamos despertar os nossos olhos e ouvidos, principalmente aqueles que ensinam na casa, aqueles que lideram na casa e aqueles que estão aqui sentados, principalmente também ouvindo, porque esses darão continuidade à obra, edificarão a obra. Nós precisamos urgentemente tapar os nossos ouvidos para o mundo e abrir os nossos ouvidos para os céus, para ter o entendimento e a compreensão daquilo que nós vamos falar aqui durante esse ano. A sua casa, por sua vez, é um alvo principal da próxima liderança. E olha que engraçado, nós vamos ouvir muito esse ano sobre família. Amém? Família. Eu vou zelar pela tua família. Eu vou fazer, porque é a família, porque Deus é a família, porque todo mundo vai falar sobre isso. Mas a responsabilidade da família não está associada a nenhum tipo de governo, nenhum tipo de autoridade. Está associada sobre eu e minha esposa. Diga, sobre mim e a minha esposa ou meu esposo. Somos nós que governamos a nossa casa. Somos nós que liberamos a autoridade. Filhos, vocês que não são casados, moram com seus pais, não atribua somente isso aos pais, para você também. Cuidado com os portais que vocês estão abrindo dentro de casa. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com a influência que você vai receber esse ano. Nós não estamos aqui para convencê-los sobre o político que a gente deseja que você vote. Estamos aqui para convencê-lo do amor do Senhor Jesus e da verdade do Evangelho e do Reino de Deus. Porque são essas verdades que precisam estar no nosso lar esse ano. Amém? Eu estou construindo esse raciocínio com você, porque eu vou chegar a isso dentro da igreja coletiva também. Mas em casa, principalmente pais, mães, tios, ensine os seus filhos no caminho. Ensine. Vem uma influência muito forte, poderosa sobre os nossos jovens esse ano. Olha, já falei isso aqui algumas vezes e eu me sinto na responsabilidade toda vez que a gente vai falar sobre influência ou liderança. Eu preciso falar isso para vocês. Eu trabalho numa empresa, e vocês sabem, alguns aqui conhecem, que é uma empresa que tem muita influência, principalmente nesse ano. Muita influência. E eu conheço muitas pessoas que têm muita influência, que falam, eu não sou amigo, mas eu conheço, que falam sobre política, falam sobre ideologia e falam sobre diversas coisas, que é simplesmente pelo seu bel prazer, sobre aquele que está me beneficiando. Meninos, jovens, que estão imergidos na rede social, estão imersos ali. Cuidado, nem tudo que falam ali é ouro. Nem tudo que falam é ouro, muito menos verdades. Conheço pessoas que falam sobre política na rede social, que falam sobre concordar com coisas nas redes sociais, que quando desligam a câmera, eles dizem tudo ao contrário. Olha, eu concordo. Uma vez eu peguei uma pessoa que ele falava assim: eu falei lá na rede social esses dias, né, sobre liberação das armas, sobre drogas, que eu não concordo da liberação das armas, mas que eu concordo com a liberação das drogas, porque isso é melhor, e começou a falar e tal, e aí de repente ela falou assim: eu falei por necessidade que eu preciso do meu emprego, mas eu não concordo com essas coisas. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, influências que as pessoas estão falando na rede social, ou estão falando em TV aberta, por favor, tome cuidado, estudem, busquem entendimento, para que a gente não venha se iludir em 2026 mais uma vez. Amém? E esse é o papel
de nós que somos líderes dessa casa, influência nessa casa, que devemos dizer esse primeiro culto de 2026: desperta, igreja, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Abram os seus olhos, porque entraremos num ano desafiador, porém o Senhor está nele, e isso nos traz esperança e nos traz graça para continuar proclamando esse evangelho. E como igreja, obviamente, nós viveremos e precisamos viver em unidade. Olhar para o seu irmão hoje, olhar para o seu irmão da direita, da esquerda, não associe isso ao Salmo 91, que eles vão cair e você não vai ser atingido. Vai cair para um lado, vai cair para o outro, eu não serei. Não é sobre esse momento, não é sobre isso. Não distorce o texto. O teu irmão da direita, o teu irmão da esquerda, eles são essenciais para que você possa viver coletivamente a unidade da fé. Se nós somos diferentes, se nós talvez pensamos diferente, não significa que a gente não está debaixo do mesmo propósito e do mesmo objetivo. Significa que juntos iremos alcançar o objetivo, que é a unidade do corpo de Cristo, amém? E isso me motiva muito, porque o meu irmão estava ministrando aqui, ele falou sobre algo sobre humildade, mansidão. Isso me motiva muito, porque estar num lugar com muita gente, ainda mais querer exercer influência com muita gente, em algum momento você vai ter que ceder alguma coisa. Em algum momento você vai ter que parar e ouvir. E a maior dificuldade hoje, nos dias de hoje especificamente, é parar para ouvir. É parar para não... É parar para que a sua ideia talvez não seja escolhida. Existem pessoas que no momento que estão falando sobre qualquer assunto ou discutindo qualquer liderança, ele não está disposto a te ouvir. Tem pessoas que você está falando com ela já está esperando para poder dizer o que ela está pensando. Ela não está nem ouvindo o que você está falando. E nesse momento, como igreja, é muito importante você ouvir o que o seu irmão está falando. O momento de unidade só funciona se você parar para ouvir o que o outro está falando. Porque senão, certamente, a gente vai viver um discurso. Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo falar igual ao outro. Tu está falando sobre, cara, porque um exemplo, tá? O que você acha de colocar essa caixa aqui? Aí, em vez do cara prestar atenção, ele já está assim, não vai colocar a caixa aqui, porque eu já sei o que vai acontecer e tal. Aí o cara está falando, ele já vai dar uma resposta, ele não dá nenhuma resposta naquilo que ele está sendo perguntado. É naquilo que ele já está pronto para falar. A gente não pode ser assim. A gente precisa parar para ouvir um ao outro. Porque esse é o nosso maior desafio. No mundo acelerado que nós estamos vivendo, uma pessoa está fazendo 1000 coisas, a gente precisa parar para ouvir. E esse ano, eu creio, espero e serei um influenciador para isso em nome de Jesus. Nós vamos parar para ouvir uns aos outros. Coletivamente cresceremos melhor, mais rápidos e mais forte. Amém? Precisamos parar para ouvir uns aos outros. Qual é a fórmula? Ouvir uns aos outros. Se nós nos ouvirmos, certamente a gente vai caminhar para um caminho de unidade. Eu tenho tanto para fazer, eu tenho tanto para falar, eu tenho tantas ideias, porém eu quero ouvir o que o irmão, o que a irmã tem para liberar, porque nós viveremos em unidade no corpo de Cristo. Amém? Eu fico imaginando se essa igreja fosse exatamente do jeito que eu queria, que eu pensasse, o que eu idealizasse, a gente não conseguiria ter bastante coisas que a gente tem aqui que é diferente. Então,
coletivamente, ouvir uns aos outros é muito importante. No momento que nós estamos vivendo, ouvir uns aos outros é muito importante. A gente, esse ano que passou, há uns 3 meses atrás, a gente tem se reunido aqui, alguns amigos, por uma conversa muito desafiadora, com assuntos muito terríveis, assim, teologicamente falando, né, irmão? De ideias e pensamentos diferentes. E eu saí com um entendimento ali. Se nós pararmos para ouvir uns aos outros, a gente vai conseguir alcançar o objetivo. E o objetivo é estar preparado para o grande dia do Senhor. Amém? Então, nesse primeiro culto, eu quero desafiar você a pensar. Sair daqui pensando. Como vai ser esse ano? Não sei. A bola de cristal ainda não me revelou, né? Como diz alguns aí. Nem quero que revele. Isso é do capiroto. Eu não quero adivinhar o que vai acontecer. Eu quero estar vivendo debaixo daquilo que já aconteceu. E eu só estou entendendo e me movimentando sobre aquilo que Deus já determinou para nós. Deus não é um Deus atrasado, muito menos um Deus antiquado. Deus é mais atual do que o jornal de amanhã, amém? Do que a notícia do amanhã. Já dizia isso o pregador Billy Graham. Ele está trazendo uma palavra sobre essa casa, e eu acredito sobre o Brasil e sobre as igrejas. Vivemos coletivamente em unidade, porque isso vai trazer a resposta que a gente precisa. Nós não precisamos, de forma alguma, guerrear um com os outros. O que eu mais vejo hoje são pregações para poder desfazer outras pregações, para poder desconstruir outras pregações. Se eu não concordo, eu vou lá, crio uma ideia e destruo aquilo que o meu irmão está fazendo. Vamos parar com isso. Nós precisamos construir uma palavra, seja ela pentecostal, seja ela tradicional, seja de forma de comunidade. O que nós precisamos é estar no entendimento. A igreja precisa estar coletivamente unida para viver o propósito do Evangelho. E uma palavra que eu queria liberar para você é: não se sinta desmotivado esse ano. Não se sinta desmotivado no seu chamado. Não se sinta. Vamos juntos chegar no alvo que é Cristo. Amém? Você está comigo aqui? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Não é sobre a gente ficar falando coisas aqui que não faz sentido. Para que eu vou falar com os irmãos no primeiro culto sobre motivação e vamos... Não, eu estava hoje, de verdade, eu estava preparando uma palavra antes, falei assim, ó, cara, me dá autoridade, eu preciso ser vibrante, é um ano poderoso, é um ano bom, é um ano que vamos viver muitas coisas no Senhor. Aí o Senhor falou assim, é um ano de muito desafio, Vinícius, não se distraia, não se distraia. Fique atento e diga para o meu povo, abre os seus ouvidos e os seus olhos. Eu já dei o escape para a minha igreja. Fica tranquilo. Entende? Chegaremos em 31 de dezembro de 26, em nome de Jesus. Você está comigo aqui? Como chegaremos? E é essa pergunta que eu quero deixar para você. Qual é o discurso que a gente vai trazer no dia 31? Esperar o dia 1º de 27 chegar para eu dizer que vou mudar minha vida? Para com isso. É agora. Como meu irmão Patrick disse, é o hoje de Deus. É agora. Hoje eu me posiciono para viver o hoje do Senhor. E hoje a palavra que Deus tem para nós como igreja é: a unidade da fé vai trazer a libertação do povo. Amém? E eu creio que nesse momento em que nós
estaremos unidos, surgirão no meio de nós apóstolos, profetas, mestres e pastores, que vão crescer e vão dar continuidade ao Evangelho de Cristo. Eu estava parando para pensar, enquanto o Patrick falava hoje de manhã, eu ficava imaginando, ele falando sobre a reforma, refazer, e o original de Deus, e tudo aquilo, e eu fiquei pensando, Senhor, o que nós estamos fazendo para os próximos pastores? O que nós estamos construindo para os próximos mestres, profetas e apóstolos? Será que no meio de nós, alguém está queimando por esse chamado? Será que no meio de nós existe uma criança aqui, ou um jovem aqui, que tem isso no coração? Eu quero ser um pastor, eu quero ser um mestre, eu quero ser um sacerdote na casa do Senhor? Ou existem pessoas ansiando para ser engenheiro, médico, advogado, doutor, chefe, grande, e menosprezando aquilo que é o principal? E aí, como igreja, o primeiro despertar que eu trago para vocês é: será que nós estamos influenciando os pastores que virão em 2031, 2041, 2051? Será que nós estamos fazendo um movimento para que esses meninos se tornem isso? Ou nós vamos repetir o que está acontecendo na Europa, que está escasso o evangelho, mingou. Estamos tendo que exportar pastores e líderes para a Europa, porque os europeus não estão mais queimando por isso. Lugares de grande avivamento, lugares de grandes palavras, de grandes acontecimentos, hoje está seco, árido. Por quê? Porque esqueceram de cultivar a semente do Evangelho. E começaram a falar: vamos viver, vai acontecer, é bom, e isso e aquilo. E começaram a esquecer de produzir novos homens que irão continuar o Evangelho, porque se distraíram com o momento. E nós, como cristãos, não podemos, brasileiros, se distrair com as estações, brigando um com os outros, apontando o dedo um para os outros, como se a gente não estivesse entendendo. Eu profetizo que o nosso coração seja tão aceso, tão inflamado, a ponto dos meninos começarem a ansiar por isso, e dizer: Senhor, eu quero ser pastor, eu quero ser líder na igreja, eu quero ser sacerdote, eu quero ser um apóstolo, eu preciso continuar aquilo que libertou a minha casa, a minha família. Não é mais um discurso, é sobre uma restauração, é sobre jovens ansiar. E você perguntar: por que você quer ser pastor? Porque eu conheci um Deus que mudou a realidade na minha vida. Meu pai era assim, minha mãe era assado, eu era assim, eu era assado, e hoje eu tenho uma nova vida em Cristo. Então eu me sinto responsável pela continuidade do Evangelho. Cadê os testemunhos que vão ser vibrantes? Só com a unidade da igreja isso vai trazer de volta e resgatar de volta os homens que têm sede pela palavra. Homens que não negociam. Como muitas vezes eu ouvi na minha casa: esse negócio de pastor não vai botar comida na tua mesa não, meu irmão. Esse negócio de igreja aí, Ei, presta atenção numa coisa. Existem muitos pastores que têm título de pastoral que a gente sabe que não é pastor, amém? A gente vê, está tudo certo. Existem muitos homens que estão enriquecendo e estão usando para o seu bel prazer, compra helicóptero, compra avião, então está tudo certo, milionário, e está dizendo que o Senhor fez isso, está tudo bem, está tudo certo. Mas existem homens que estão deixando a sua vida para viver o Evangelho. E é para eles que a gente tem que olhar. Não é para pastor que tem 1 milhão, 4 milhões de seguidores, 10 milhões. Não é só para esses homens. Se olhar para aqueles que não tem nenhum seguidor, que não tem nem rede social, mas eles estão ali: Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqueles pastores que estão sentados numa pedra de esquina e aconselhando homens e mulheres. É esse evangelho que a gente está buscando. É essa unidade que precisa trazer no nosso meio de volta. Chega de viver um evangelho maquiado de domingo, púlpito. A unidade do evangelho vai fazer com que a igreja se torne uma igreja funcional, tanto aqui dentro quanto lá fora.
Se você se tornar funcional lá fora, você não vai ter medo dos discursos que as pessoas vão estar te ameaçando. Vai fechar a igreja, hein? Pode subir o louvor aqui para a gente continuar mesmo. Não, eu sou livre em Cristo. Eu estou livre em Cristo. A verdade do Evangelho me libertou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não mais me transformo em um fantoche para poder iludir aqueles que querem me enganar. Não, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário vai fazer valer a pena. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Você pode ficar de pé comigo? E de fato, esse ano, eu queria começar com você, a gente orando. Num culto coletivo como esse, primeiro domingo, orando. E de verdade, eu não quero te motivar a orar pela política, mas é motivar você a orar. Senhor, liberta minha mente. Não me deixe ser cativo nesse mundo que vai ser um mundo de muitas falácias, muitas influências. Liberta minha mente. Liberta minha mente. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor traga o verdadeiro entendimento na nossa mente. Nós não queremos nos mover por aquilo que estamos vendo aqui na terra, por aquilo que nós estamos ouvindo aqui na terra. Nós queremos nos mover pelo que o Senhor quer fazer e o Senhor já fez. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que sejamos felizes em Ti, que sejamos alegres em Ti e que o Senhor tome o controle de tudo em nossas vidas. Não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o nosso estudo, não é sobre o nosso conhecimento, é sobre o Senhor. O Senhor é o suficiente para que nós estejamos aqui mais uma vez dizendo: o Senhor é o Rei de todas as coisas. Não nos deixe nos enfraquecer nesse momento. E nós como igreja sejamos cada vez mais unidos para poder viver o Evangelho de verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.